Muito bem, como dito, divulgado, estamos numa série de estudos sobre a vida do Davi. Quem levanta a mão assim, porque é apaixonado pelas histórias do rei Davi, eu levanto as duas. Ô personagem. Então eu posso dizer que vocês conhecem tudo sobre Davi? Vou fazer uma perguntinha que eu fiz durante a semana na internet, Facebook, Instagram e no Zap da igreja. Antes de ler o texto. Vai uma pegadinha, uma brincadeira aqui, ok? Que nem a gente faz na cela, faz um quebra-gelo aqui. Quando Davi tacou a pedra na testa do Golias, o Golias caiu assim, de costa, ou ele caiu de frente? Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem acredita que ele caiu de costa, pode levantar a mão. Quem acha que ele caiu de frente, levante a outra mão. E os indecisos falam, misericórdia. Pode ser chute, irmão Zé. Pode ser um chute, velho. Ou é A ou é B, né? Você acha que o Davi caiu para frente? Ou o Golias caiu? O Davi não caiu não. O Golias caiu de frente ou caiu de costa? Depende do vídeo. Rapaz, eu caçando uma fotinha na internet, eu vi imagens das duas maneiras. Eu falei, então tem gente que não leu a Bíblia. Alguém está errado. A novela da Record, que ficou muito bonita, muito bem, ele caiu de costa. Lá na novela da Record, o Golias caiu de costa. Vamos ver no texto bíblico? E antecipar o sermão aqui, mas eu não vou falar disso, tá bom? Vamos lá. Versículo 49 do 1 Samuel 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Rosto não é costa, nem com a testa, o rosto dá a entender que ele caiu de frente. Sabe por que fica aí a brincadeira, a dúvida? Se você é empurrado assim, a tendência é cair de costa. Mas eu acho que ele resistiu, né? Tipo o presbiteriano, quando o pentecostal ora por ele, que ele fica assim resistindo. Acho que ele resistiu e acabou tombando para frente, que não teve jeito, né? Certo? Vale o quebra-gelo? Vale a brincadeira? Essa aqui é boa para quando tem acampamento de jovens, né? Então, isso aqui é bom, acampamento de jovens, fazer essas pegadinhas, essas brincadeiras, para o povo ficar atento. Muito bem. Um texto, então, uma história muito querida, muito conhecida, muito cantada, até mesmo pelas crianças, quando as crianças vêm na nossa escola dominical, né? E o gigante veio ao chão. Eles gostam de pular no chão, né? Eles gostam de fazer, não só cantar, gostam de pular também e cair no chão. Ah, maravilha. Mas nós vamos nos ater aqui a um trecho deste capítulo todo, capítulo 17. Vamos ler 17 do capítulo 4 a 11. 4 a 11, só que nós vamos trabalhar todo o capítulo, você não fecha a sua Bíblia, tá? Vamos ler de 4 a 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Talvez na tua Bíblia esteja como a minha, 6 côvados. Se você quiser riscar do ladinho aí, escreva 3 metros. Maior que o Haroldo, gente. 3 metros. É grande.
Você já viu alguém de 3 metros? Máximo 2,20 talvez, o máximo. Né? Os grandões do basquete, 2,20. Esse tinha mais 80, 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Você já viu gente bater os joelhinhos assim, tremer as pernas? Um homem de 3 metros, cheio de capacete, escudo, espada, armadura, caneleira, insultando: quem vai vir aí, valente? Tem algum grandão aí para me enfrentar? E aí você talvez vire a sua folha, avance para o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Até aí. Amém? Mantenha a Bíblia aberta que nós vamos ler especialmente a continuação desse texto. Irmãos, nós temos aqui no primeiro texto lido um grande problema, um desafio, um insulto que, traduzindo para os nossos dias, são as nossas batalhas, os nossos problemas, as nossas aflições. E aqui nós temos um gigante Golias, representando tudo aquilo que vai contra a sua pessoa, a sua fé, que vai contra o Evangelho e que vai a favor do pecado. E aqui nós temos um homem que representa o mal, desafiando o povo de Deus, desafiando você, desafiando a mim, desafiando a comunidade cristã. Tem algum crente aí bom para vir debater teologia aqui comigo? Diz o infiel. Vocês sabem de Bíblia mesmo? Vem aqui falar comigo. Não esqueça um dia lá em Dracena, que talvez o irmão Rubens vai lembrar, quando o nosso maluco João Rubens se vestiu meio de capetão e começou a insultar os jovens lá da igreja. Não sei se o irmão Rubens vai lembrar dessa, nos cultos de sábado que tinha lá, Rubens. E ele insultou, o rapazinho é bom de Bíblia, viu? Aquele menininho sabe. E aí ele começou a insultar, fazendo umas perguntas para os meninos. Os meninos ficaram assim: eita, até o diabo sabe mais de Bíblia que nós. E aí, te constrangindo: e aí? Vocês são crentinhos, coisa nenhuma. Na postura de diabo, de mal, insultando a igreja, pondo em xeque
Quem são vocês? Vocês são crente em nada? Eu sei que vocês fazem sábado à noite, domingo à noite, depois que vocês saem do culto. Eu sei, porque eu estou lá me alegrando com vocês. Jeitão interpretativo. Eu sei que vocês fazem quando vocês estão no intervalo da faculdade. Eu sei que vocês fazem no quarto trancado quando seus pais estão na cozinha, em outro cômodo. Quem vocês pensam que vocês são, seus crentinhos? Se imaginou o Rubens fazendo esse teatro, né? Foi maravilhoso. Saudade daquele tempo. Irmãos, aqui eu vejo o diabo na boca do filisteu, afrontando o povo de Deus. Quem são vocês? Aí, no meio da igreja, levanta um adolescente, porque o pastor Saul se encorajou, não. Os presbíteros generais da tropa também não teve coragem, não, porque ele desafiou todo mundo. Nem o pastor foi, o pastor Saul desistiu, os presbíteros generais lá, até mesmo o irmão mais velho do Davi também não foi, não. Não se tiveram coragem de enfrentar aquela batalha. A primeira maneira de nós perdermos as batalhas da vida é fugindo delas. Você é um procrastinador? Você tem medo das batalhas, das lutas, dos desafios? Seja ele teológico, no trabalho, em casa, educação de filhos. Quando você não sabe como educar, deixa que o celular educa. Deixa que o YouTube educa, porque você foge como pai, como mãe. Nós não podemos fugir dos problemas, porque é a primeira maneira de nós sermos derrotados. Enquanto Filisteu insultava e o povo de Deus recuava, não era um empate, um de um lado do morro, outro do lado do morro, e o vale aqui, e o filisteu com seu escudeiro insultando. Enquanto ele insultava, isso era a vitória dos filisteus, porque os joelhinhos de Saul tremiam e batiam um contra o outro. Ou isso não é derrota? O medo é a primeira fase da derrota. Não existe empate com essa luta. Essa luta não existe empate. Se você se omitir, é o primeiro passo para a sua derrota. Mas nós não vamos falar necessariamente de como ser derrotado, mas de como a vitória, as lutas e vitórias, como nós venceremos, como podemos tomar exemplo de Davi, para que as aflições e as lutas nossas sejam vencidas e etc. Primeira maneira que nós temos aqui, é que muitos desconfiam da tua vitória. Muitos veem você como pequenino, incapaz, e não te encorajam, não te ajudam nas suas batalhas. Você tem que ir sozinho mesmo. Tudo bem que no texto o Golias desafiou um homem só, tudo bem que fazia parte ali do processo, mas na vida nem sempre você tem incentivos, ajudas. Nosso pequeno Davi teve no verso 28 um pequeno empecilho para a sua vitória. Uma pessoa que não acreditou nele, não o ajudou, muito pelo contrário, queria tirá-lo dali. No verso 28 fala: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. O irmão mais velho.
aqui representando aqueles da família que não acreditam em você, que não acreditam na sua vitória, na sua capacidade, e muito menos na sua fé e no seu Deus. Quando as pessoas não acreditam e não nos ajudam, elas não estão acreditando e não querendo apenas nos ajudar, mas dizem que você não é capaz, não vão perder tempo contigo, e que você também não tem fé e o seu Deus não vale nada, porque se eles crescem no mesmo Deus que eu, eles queriam muito mais em Deus do que em mim, mas tudo cai por terra. Talvez você está esperando ajuda de parentes. Pense direito, que parente é esse? Tem o mesmo entendimento espiritual que você? Amém. Se não, talvez esse daí não vai te ajudar como deveria. Aqui nós temos Eliabe, o irmão mais velho, aquela referência de autoridade, um guerreiro, que estava na frente da batalha. Meu irmão vai me ajudar a vencer esse Golias aí, vai me instruir, vai me dar umas dicas. Dica nada, vem, vai embora, rapaz. Quem está cuidando da... a gente brinca, né, com os turcos, os judeus, né? Quem está cuidando da lojinha? Quem está cuidando da lojinha? Rapaz, quem está cuidando das ovelhas do nosso pai? Você abandonou as ovelhas? Não. Diz o texto que Davi, ao sair, primeiro saiu para corresponder à convocação de Saul. Segundo, o pai autorizou. Terceiro, ele deixou um pastorzinho cuidando no seu lugar. Tudo bonitinho. O pai dele falou: leva umas comidinhas lá para o capitão e para os seus irmãos, leva um queijinho. Olha, o pai tinha algum espírito mineiro nessa história aqui. Leva um queijinho para o comandante. Coisa boa. Olha, só pensa que Bíblia, né? Crente não é o povo que come. Está aqui, está ensinando. Leva a comidinha para os seus irmãos e um queijinho. Se fosse a Bíblia, versão mineirês, leva um queijinho para o comandante. Olha que coisa boa. E Davi fez isso. Entregou primeiro, depois de cumprir a tarefa de entregar a comida para os seus irmãos e o queijo lá para o comandante, aí ele vai ver o que está acontecendo. E ele recebe um insulto de seu irmão. Olha que coisa feia. E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Olha, acusado Davi presunçoso, Davi maldoso. Pelo menos a Bíblia conta a história diferente desse indivíduo. Nosso personagem não aparece, mas ele foi acusado pelo seu irmão disso. Acusações injustas. Você já sofreu isso na tua família? Acusações injustas. Você é um preguiçoso, você não vale nada. Lutas e batalhas dentro de casa, dentro da família. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Chamou ele de fuxiqueiro, intruso, sei lá, se intrometendo no assunto que não é dele. Deus nos coloca em batalhas onde a nossa família não nos encoraja, onde o rei, ou o seu líder, ou talvez o seu pastor, espero que eu não faça isso contigo, mas os seus líderes, o seu patrão, não te encoraja. Como no texto do verso 33, o rei Saul também não encorajou a Davi. Verso 33. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram a Saul, que lhe mandou chamá-lo. 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejará contra o filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Ele é um homem grande de 3 metros, você é um catatauzinho pequenininho, um pitoquinho de gente, e você é menino, imaturo. Ele é matuto, experiente, guerreiro, grande. Você é insignificante, Davi. Olha para você. Tem espelho na tua casa não, menino? Quem é tu?
Olha, que Saul já sabia quem era Davi, pois ele já tinha tocado harpa e expulsado o demônio do Saul algumas vezes, né? Sabia que ele era ungido, não ungido de Deus como rei, mas sabia que Deus estava com ele. Mas mesmo assim o insultou, desacreditou. Pessoas que talvez você imaginasse que estaria ali para te ajudar numa condição social melhor, financeira melhor, uma autoridade maior que você, que falou, agora esse vai me puxar para cima, né? E não, esse que você acreditou que ia te puxar, é esse que está pisando na tua cabeça para você cair. Os da família não ajudam, as autoridades não ajudam, desacreditam de você. E por fim, e o mais óbvio, o inimigo também não te encoraja, muito pelo contrário, ele quer te desdenhar, ele quer te rebaixar e te humilhar. E aqui no verso 42, 43 diz assim: olhando o filisteu Golias, né, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Você já viu alguém ser desprezado por ser bonito? Foi desprezado por ser boa aparência. Está vendo? Golias achava que só os feios podiam ir para a guerra. Então, para certas coisas, os feios servem. Os bonitos não, né? Misericórdia. Disse o filisteu ainda a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? Porque ele usava o cajado de pastor. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Não bastou insultar e rebaixar, humilhar, ainda amaldiçoou. Ou seja, Davi não teve apoio de ninguém, humanamente falando. Não teve apoio dos irmãos, não teve apoio do patrão, e obviamente que não ia ter apoio do inimigo, muito pelo contrário, ainda foi amaldiçoado, desprezado. Você está esperando o apoio de quem nas suas lutas? Apoio de quem? Davi, não tendo apoio de ninguém, colocou a sua confiança em Deus. Amém? Temos que aprender com ele para que as lutas sejam vencidas, as batalhas vencidas. A nossa confiança está no Senhor, não está nem em nós mesmos. Davi não confiou nos seus irmãos, ou se confiou em algum momento, não deu em nada, não confiou no rei e nem ele confiou em si mesmo também. Ele falou, eu vou com ele porque ele tem 4 metros, eu tenho 5. Lógico que não. Davi olha para si mesmo e sabe quem ele é. Eu sou um pastorzinho de ovelha, sou pequenininho, tenho um cajado, uma funda. E eu vejo que muitos de nós olhamos para nós mesmos. Eu posso, eu consigo. Em quem você põe a sua confiança, a sua fé, para vencer suas adversidades? Salmo 40, verso 4. Salmo 40. Verso de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Primeira parte, repetindo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Pastor, nas lutas, nas batalhas, em tudo. Em tudo.
Você vai viajar, comprou um carro novo, potente, maravilhoso. Olha, agora eu posso andar, que esse carro é bom demais. Carro novo quebra. Pneu de borracha também fura, do carro novo. E carro novo também bate. Põe não tua confiança no Senhor. Né? Ontem nós tivemos um trabalho do presbitério em Oswaldo Cruz. Oramos na saída daqui. Oramos na saída de lá. Não é porque o carro do pastor é velho, não. É porque minha confiança não está no carro, não está em mim. Não está na minha direção, minha confiança está no Senhor. Tinha mais irmãos no carro comigo. A responsabilidade aumenta. Fala, Senhor, vai adiante. Não sou eu só que dirijo, mas eu dirijo o carro. E o Senhor dirige a minha vida. Põe a tua confiança no Senhor. O verso 45 que nós estamos lendo, Davi nos ensina. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos do exército de Israel, a quem tens afrontado. Eu olho para essa batalha e diante dessa última frase e vejo que quando alguém não acredita em você, eu vou repetir o que eu disse no primeiro ponto, eles não acreditam em teu Deus. Quando Golias afronta Davi e a tropa de Saul, a afronta dele era contra o Deus de Saul, contra o Deus de Israel, a ponto que Davi dá uma resposta para ele: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não luta por si. Davi luta em nome do Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Golias não afronta somente a Davi e a Saul, mas afronta o Deus de Israel. E aí, diante dessa postura, nós percebemos que as nossas lutas, elas não são apenas físicas, mas elas são espirituais. E aí nos remete ao texto de Efésios 6, 11 e 12. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Lembra do texto? Sim, igreja? Nossa luta não é contra carne ou sangue. A luta de Davi e Golias era unicamente entre Davi e Golias? Não. Mas aqui tinha uma luta em 3 níveis. A luta física entre Davi e Golias. A luta física entre filisteus e Israel, mas tinha luta espiritual entre os deuses filisteus e o Deus de Israel. O verso 47, seguindo aí, diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Olha que coisa maravilhosa. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Gente, Davi está diante de Golias, Golias com escudo, com lança, com espada. E Davi fala: eu vou contigo sem espada. Eu não tenho, essa luta não é bélica. Essa luta não é bélica. Essa luta é espiritual. E aí me faz lembrar um outro texto do Antigo Testamento. Monte Carmelo. Ali declaradamente foi uma batalha espiritual. Deus de Israel contra os profetas de Baal. Declaradamente uma batalha espiritual. Tá, vamos ver. O Deus verdadeiro mandará fogo dos céus. E eles clamaram de manhã e de tarde. E nada.
e se batem, clamam, choram, se rasgam, derramam sangue do próprio corpo, e sobre o altar não teve uma única faísca. Vem o profeta do Senhor Elias, e ainda para provar o poder de Deus, joga água por cima da lenha e do sacrifício, do cordeiro. E o Senhor manda uma maravilhosa bola de fogo e queima o altar, a ponto do altar ser destruído, não só a oferta. Eu imagino que quando nós perdemos as batalhas, nós sofremos algumas quedas, não é apenas aquela queda que aconteceu, mas a tua fé fraquejou. Talvez você está colocando diante de alguma dificuldade, dizendo, não adianta ser crente, não, eu estou em batalha, eu perdi. Talvez o seu evangelho, a sua fé foi derrotada, não a fé em Cristo, entenderam a diferença? Qual é a fé cristã? A palavra de Deus nunca é derrotada, o evangelho de Jesus nunca é derrotado, mas a sua fé foi derrotada, o seu Deus foi derrotado, foi insultado. Quando nós não damos bom testemunho, que Deus é aquele daquela pessoa, o Deus daquela pessoa foi derrotado, foi envergonhado. Assim como Baal foi envergonhado, imagina o contrário. Se Elias perdesse aquela batalha e também ele não caísse fogo sobre o altar, seria envergonhado Deus, mas não foi assim, para a glória do Senhor Jesus. Aqui também imagina aquela espada de Golias. Ele estava insultando o Deus de Israel, não necessariamente Saul e o seu exército. Então, enquanto não veio nenhum guerreiro da parte de Saul e de Israel, a terra de Israel, o Deus de Israel, estava sendo envergonhado naquele momento, naquela circunstância. Está vendo? Ai, que Deus fraco, não levanta um homem, não tem um. Olha para Abrão. Não tem gente aí nessa terra santa, não? Senhor, baixa tem uns poucos aqui. Que triste, né? Já pensou alguém lá de fora perguntar, pastor, quantos crentes tem lá na tua igreja? Eu falei, rapaz, frequentando deve ter uns 90, 80. Agora, crente não tem tudo isso, não. No hall de membros, lá na carteirinha da igreja, nós estamos chegando a 80, glória a Deus por isso. Mas o hall de membros representa o mesmo número de crente de verdade? Será que o pastor pode confiar? Está vendo como a gente é envergonhado em alguns momentos? Será que todos os membros da tua igreja estão vencendo as batalhas e dando bom testemunho ao ponto do nome da igreja, do evangelho, do Senhor Jesus Cristo ser honrado pelos de fora, para aqueles que nos assistem, nos veem? Então a sua batalha, o seu Deus, o seu evangelho, a sua igreja está sendo envergonhada diante das lutas, diante das adversidades. Mas Davi nos ensina a vencer e não ser humilhado, a vencer e envergonhar o inimigo, amém? Com uma postura maravilhosa, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A minha confiança não está em mim, a minha confiança não está no meu tamanho, na minha armadura, porque eu não tenho uma armadura. A minha confiança não está na minha funda, porque olha o tamanho da pedrinha. Um pedacinho de couro e uma pedrinha. Se fosse traduzir para os dias de hoje, era um belo de um estilingue. Conhece estilingue, Caio? Já matou passarinho?
Há uns tempos atrás a gente não falava, mas não, hoje é crime. Né? Manassés já matou passarinho, Manassés, ó, tuf, já. O Zé Vitorelli nunca, né? Criado no sítio, duvido, muito. Essa é a nossa vida de criança do interior, né? Até um dia que a gente cresce e para. Mas, hoje em dia seria um belo de um estilingue. E Davizinho, como que um estilingue mata boi? Mata, né? Tem jeito. Por isso que Davi não colocou sua confiança na sua funda, na pedrinha, não colocou sua confiança em si mesmo, e não colocou confiança nos seus irmãos, no rei. A sua confiança estava no Senhor. Davi confia no Senhor dos exércitos. E vai. Diante do insulto do filisteu, ele retruca e ele devolve o pequenininho, o desprezado, o insultado, o amaldiçoado. Agora retruca e diz: saberá todos esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. As suas batalhas pertencem ao Senhor. Porque do Senhor é a guerra. Em outras palavras, a batalha é do Senhor. Sucede que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, verso 48, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos desprezados, mas Deus nos exalta, Deus nos cura, nos redime, e com certeza aquele Davizinho pequenininho, humilhado, saiu daqui grande e recebeu um grande prêmio. Nós temos prêmios. Voltando aqui no começo desse pedaço do capítulo aqui, verso 24 e 25, diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 25, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará dos impostos em Israel. Seremos presenteados diante das nossas vitórias. Grandes riquezas, a filha e isenção de impostos foi o que Davi ganhou. E nós? O que ganharemos diante da santidade? Não que nós olhamos para isso como recompensa, queremos ou almejamos, mas o Senhor nos ama, nos cuida, a ponto de nos presentear. Cristo tem um presente para nós nos céus. Mateus 5,12, Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 12. Eita, coisa boa. Diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pois é grande o vosso galardão nos céus. Alguns podem responder: pastor, mas eu não quero galardão. Para que galardão no céu? Esse é um assunto que eu não estou nem aí para ele. Basta estar nos céus. Eu quero é bênção e riquezas aqui, pastor. Eu quero ser vitorioso aqui. Sim, Deus promete muitas vitórias e bênçãos para nós aqui. Só que a maior de todas elas
E a que nós temos que mais nos preocupar é de sermos salvos em Cristo Jesus. Mateus 6, 19 a 21 diz que nós devemos ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem gente que coloca muita energia, despende tempo de estudo até, para buscar tesouros na terra. Não dá contra o luxo ou bem-estar familiar, mas o teu coração não deve estar nisso. Nosso tesouro é o tesouro celestial. 1 Coríntios 3, 8, 9, o Senhor dará galardão a cada um, conforme o seu trabalho, esforço, santidade, empenho na obra do Senhor, adoração, o Senhor vos presenteará com galardão. Esses são os presentes, os louros de uma vida cristã genuína e verdadeira, além de estar nos céus, porque só receberá galardão quem estará com o Senhor. Então esse é um prêmio extra, porque isso já é algo dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, que estarão na glória com o Senhor. Deus dará presentes. Se você quer louros aqui na terra, cuidado. Você quer aplausos, curtidas e visualizações, cuidado. Davi não fez nada disso para os aplausos humanos. Quem prometeu o presente foi o rei. Não foi Davi que buscou os presentes. Muito pelo contrário, Davi quis lutar em nome do Senhor. Em certo momento ele até falou: opa, vai ter um presente aí legal, né? Mas nós também sabemos que vamos ter presentes. Mas nós temos que lutar e vencer em nome do Senhor, viver uma vida de santidade, estarmos diante do Senhor, pregando o Evangelho, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para concluir, não devemos lutar sozinhos. Davi lutou sozinho, irmãos? Sim ou não? Davi foi para o enfrentamento com Golias sozinho? Ele foi com o Senhor dos Exércitos. Se os seus familiares não te apoiam, se o seu patrão não te apoia, você também não vai esperar apoio do inimigo. Você se sente só para as suas lutas. Às vezes à noite você chora, que nem criança abandonada no berço pela mãe. Fala: ai Senhor, estou abandonado, estou sozinho, a peleja está dura e sozinho está pior. Saiba que o Senhor dos Exércitos luta com você, peleja por você, porque a luta é dele. Fardo está difícil, a luta está difícil, o gigante é grande, não importa. Eu creio que essa história tão bonita e tão apaixonante nos leva a olhar mais para Deus e menos para o problema. Tem gente que fala: pastor, você não conhece meu problema. Você não sabe a luta lá em casa. E parece que quando você conversa com um povo sem fé, parece que ele quer exaltar o problema. Parece que agora o Deus dele é o Golias. Eu tenho que ter um Golias todo dia. Eu preciso de um Golias para lutar e a luta me mantém vivo. São aqueles melancólicos, aqueles que amam o problema. Porque se o Golias morrer, o que eu vou fazer amanhã? Se eu sarar da minha dor, amanhã ninguém mais ora por mim. Tem um lado da psicologia que eu acho tenebroso. Você já ouviu falar da ovelha negra, o filho mais problemático da família?
Muitas vezes ele é assim, não é porque os outros o taxam, é porque ele gosta de ser, porque ele se vitimiza. São aqueles que gostam do problema, porque sem o problema eles não são olhados, não são observados. Sabe aquela pessoa na igreja que só sabe falar de problema, não tem solução, não tem fé, não afirma, não progride, porque se parar de pedir oração, ela não tem outro assunto. Não tem outro assunto para falar. Então o assunto é problema. E se o Golias morrer, amanhã talvez não tenha outro Golias e ninguém mais olha para essa pessoa e nem ora por essa pessoa, porque acabou o problema. Pastor, isso é terrível, hein? Mas é verdade. Se você conversar com alguém que entende da psicologia, vai falar isso. Tem gente que gosta do problema e não da solução. Saiba que nós não lutamos sozinhos, é Deus quem luta por nós. Devemos confiar na vitória, pois Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é com Davi, pode vir Golias que vier, pode vir a enfermidade que vier, pode vir a crise econômica que vier, pode vir o governo que vier, o prefeito que vier, pode vir a seca que vier. Não importa o tamanho do Golias, importa o tamanho do seu Deus. E por fim, lute, persevere. Deus tem presentes para aqueles que estarão com eles até o fim. Deus honrará a tua fé, Deus honrará a tua santidade, Deus honrará aqueles que estarão com eles nos céus, e Deus tem presentes. Presentes aqui, sim, alguns Deus nos dá, mas o que mais vale são os tesouros celestiais. Pastor, o que vai ser, pastor? Chega lá, para você saber, mas não precisa voltar para me contar não, viu? Você vai para lá, e com certeza, Deus só tem coisa boa para te dar, aqui e muito mais nos céus. Eu não sei que tipo de presente vai ser esse lá em cima, chamado galardão, mas pensa aqui comigo, se no céu já está lá com o Senhor, vai ser bom. Estar no céu é bom, diante do Senhor é bom, e ainda ganhar uns presentes, seja lá o que for, vai ser excelente. Não vai ser bom não, vai ser maravilhoso. Cantar com o coro dos anjos, tocando aquelas cornetas, aqueles triunfal bonito. Oh, Jesus. É até feio falar, mas dá vontade, tem hora que dá vontade de estar lá. O único problema é que para estar lá eu tenho que morrer aqui, mas então não estou com pressa não. Mas dá vontade de estar lá, não dá? Dá vontade. Se você crê em Jesus, você tem vontade de ir para o céu. Se você crê em Jesus, você tem vontade de ir para o céu. Agora, se tua fé está mais meia capengando assim, Deus, deixa mais um pouquinho, não sei o quê. Se você tem medo de morrer, tua fé está fraca. Teu céu não vale nada. Se você tem medo de morrer, o teu céu é uma porcaria, o teu, porque o Deus promete um céu maravilhoso, até presente vai ter. Então, viva aqui confiando no Senhor, que Deus luta com você, que Deus está com você, que a vitória não é sua, é dele, e ele te dá como presente, porque a batalha não é sua, a batalha é dele, e ele se importa com as suas batalhas. Deus se importa com as batalhas do seu povo, amém? Deus se importa com as suas batalhas. Oremos.